Olá, professora Elisiane, boa tarde. Boa tarde a toda a comunidade acadêmica. Como a senhora comentou, eu sou servidora do IFAM desde 2015, atuo no gabinete médico do campus Manaus Centro, realizando esses atendimentos a toda a comunidade acadêmica. O objetivo hoje de eu estar aqui, né, na live do início do ano letivo de 2021 é falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid-19 na educação no nosso país, no nosso estado, esclarecer um pouco sobre como está a situação da pandemia na nossa cidade, né? Dar algumas orientações sobre prevenção, tanto as ações individuais quanto as ações que a nossa instituição está tomando para o retorno das atividades presenciais. E eu estou aqui hoje para contribuir. Vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas necessárias. Como nós sabemos, né, nós já estamos há cerca de um ano vivendo a pandemia da Covid-19 no nosso país. Começou na China, mas hoje ela está espalhada em todo o mundo. Os dados que eu retirei aqui são do site do governo federal da última sexta-feira, do dia 23 de abril, que mostra uma letalidade, né, um risco de mortalidade na Covid-19 no nosso país em torno de 2,7%. E eu vou comparar isso com a letalidade no nosso estado. A letalidade, o risco de morte em torno de 2,7, a mortalidade 183,9 para 100 mil habitantes. Isso no nosso país. No nosso estado, a mortalidade, a letalidade é em torno de 3,4, ou seja, ela está maior que a média nacional. Assim como a mortalidade, que no Brasil está em torno de 189 para 100 mil habitantes, na nossa cidade está em torno de 301, ou seja, aliás, no nosso estado. Ou seja, o que a gente pode perceber com isso? Que, infelizmente, o estado do Amazonas ele foi muito afetado pela pandemia, pelo coronavírus, e que a mortalidade aqui realmente ela foi muito mais expressiva do que a média de todo o nosso país. Isso é importante para que a gente entenda o motivo das medidas restritivas que foram tomadas pelo governo, né? As medidas de circulação, o comércio que ficou fechado, as escolas que, em sua maioria, ainda não voltaram a funcionar na forma presencial. Isso é importante porque o nosso estado foi muito, muito, muito afetado. O Instituto também ele teve uma perda muito grande de professores, né, de técnicos administrativos, de familiares desses servidores. Nós também tivemos perda de alunos, de familiares de alunos. Então, o momento, apesar de ter melhorado a situação da pandemia no nosso estado, ainda é um momento de cautela. Nós ainda estamos em observação para ver o que vai acontecer com o passar dos dias, né, dessas próximas semanas, para ver a adequação da necessidade, né, na verdade, da programação para o retorno das atividades de forma presencial, possivelmente híbrido, mas isso depende muito de como a pandemia está se comportando na nossa cidade, né? Nós não podemos esquecer que em janeiro e fevereiro a mortalidade por coronavírus no nosso estado ele superou a mortalidade dos meses de março até dezembro do ano passado. Então, em questão de 2 meses, morreu mais gente do que morreu em vários meses de 2020. Então, toda a cautela é necessária nesse momento para que o retorno das atividades presenciais ele seja feita de forma segura, para que não aconteça um grande contágio na nossa instituição, né, que as pessoas adoeçam, tanto os servidores quanto os alunos. Aqui as formas de transmissão da Covid-19, como todos sabem, é principalmente através de gotículas respiratórias, que nós chamamos. É através do espirro, através da saliva, da tosse. Por quê? Porque aquilo ali elimina a secreção, né? Então, principalmente, a principal forma de transmissão é através da secreção respiratória. O aperto de mão, o contato próximo, se uma pessoa contaminada passou a mão no nariz, na boca, né? E pegou a mão de outra pessoa, essa outra pessoa passou a mão no nariz, na boca, nos olhos, pode haver contaminação também. O compartilhamento de materiais, por exemplo, garfo, faca, não é copo, essa também é uma forma de possibilidade de transmissão. Os sintomas da Covid-19, né, como todos sabem, principalmente febre, tosse,
falta de ar, desconforto respiratório, mas tem pessoas também que estão evoluindo com enjoo, diarreia, vômito. Pode ser um quadro mais brando, dor de garganta, dor no corpo. O que, que é importante disso? No início da pandemia, a orientação era: você só procura o atendimento médico se você tiver com falta de ar, cansaço respiratório. Hoje não. Hoje a orientação é que a qualquer sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, febre, dor no corpo, você procura imediatamente o atendimento médico. O atendimento médico pode ser na unidade de saúde mais próximo da sua residência. Não precisa ser num pronto-socorro grande, por exemplo, 28, João Lúcio, pode ser na unidade básica mais próxima da sua residência. Quem tem convênio de saúde no local que seu convênio atende, para que você seja avaliado e o médico que lhe avaliar, ele vai ver a necessidade de você ser transferido para um hospital maior, ou se você tem condição de fazer o tratamento em casa. Então, a mensagem inicial é que qualquer sintoma respiratório, você procure o atendimento médico de imediato para uma avaliação. A prevenção à Covid-19, ela engloba, no caso da nossa situação, que é o ensino, ela engloba tanto medidas de prevenção individuais, que têm que ser tomadas pelos servidores e pelos alunos, quanto as medidas de prevenção que estão sendo tomadas pela instituição para um retorno mais seguro às atividades presenciais. Dentre as medidas de prevenção que são individuais, nós podemos destacar o uso de máscaras. Como vocês podem ver nessa figura, o risco de transmissão da Covid-19 entre uma pessoa contaminada e uma pessoa saudável, ela diminui muito se essas duas pessoas estiverem usando máscaras. Então, a nossa mensagem é o quê? O uso obrigatório de máscaras dentro das dependências da nossa escola, dentro de locais públicos, né? Inclusive na sua locomoção no transporte público, tudo isso tem que ter o uso de máscaras. O risco de transmissão do coronavírus ele diminui muito se a pessoa que está sintomática, né, que está doente, ela está com a máscara, e aquela pessoa que está saudável no mesmo ambiente, ela também está com a máscara. Então, não tem como a gente dizer que dentro da nossa escola que a pessoa tem que ficar sem máscara. Isso não tem condição, o risco aumenta muito de transmissão. E também não tem como a gente dizer que voltar para a aula presencial, né? Que você sair para um supermercado, para uma consulta médica, para ir a um pronto-socorro, que há risco zero de transmissão. Isso também a gente não tem como dizer. Então, a nossa mensagem principal é: as medidas de proteção individuais, elas têm que ser tomadas. Primeiro, uso obrigatório de máscara. Segundo, a lavagem das mãos ou a limpeza com álcool gel. Chegou na instituição, nós teremos os dispensers de álcool gel, como o professor Edson comentou, nas entradas principais dos campi. Nós teremos os toaletes equipados com sabão, com papel descartável, para que você possa ficar à vontade para lavar e secar a mão. E assim, no que a gente está vivendo hoje, a maioria das pessoas anda com seu frasquinho de álcool gel na bolsa para uma necessidade maior. Então, chegou na instituição, use o álcool gel, lave sua mão, que vai estar disponível lá. Evitar o contato próximo, né, com as pessoas, tentar falar mais à distância, evitar abraçar, cumprimentar com a mão, trocar beijo, porque isso também é uma forma de prevenção da Covid-19. Evitar passar a mão nos olhos, na boca, no nariz, evitar compartilhar copos, tente levar a sua garrafinha de água para a instituição, para poder você usar e não empreste para o seu colega. A limpeza, né, do ambiente, ela também está sendo programada para ser feita com intervalos menores dentro das salas de aula, corredores, espaços que tem muita circulação de pessoas. E a mensagem também é que, caso tenha sintomas respiratórios, você procure o atendimento médico. Se não estiver ainda em aula presencial, você procura mais próximo da sua casa. Se acontecer de ocorrer algum sintoma dentro da nossa instituição, dentro da escola, durante o período de aula, você pode se dirigir ao gabinete médico odontológico, que lá nós temos profissionais disponíveis para atender e dar toda a orientação necessária para que você possa ter um segmento, certo? Então, teve algum sintoma respiratório dentro do campus, procurar o gabinete médico odontológico para orientação e atendimento.
As medidas de prevenção na escola, né? O IFAM está tomando algumas medidas para diminuir o risco de transmissão da Covid-19 dentro do campus. Dentre elas, o uso obrigatório de máscaras, como eu já falei anteriormente, a aferição de temperatura na entrada, o uso de tapetes sanitizantes para limpar o calçado de todas as pessoas que entram, né, da comunidade acadêmica, a disponibilização do álcool gel dentro da instituição, a ventilação das salas de aula, a limpeza dos ambientes corrimão, maçanetas de porta, tudo isso já foi pensado no nosso programa de retorno das atividades presenciais, já tem protocolo dizendo o intervalo que vai ter que ser feito, quantas vezes ao dia, os produtos que vão ser utilizados para evitar, para diminuir, né, o risco de contaminação lá dentro do campus. As salas de aulas elas vão ser organizadas de forma que tenha um distanciamento entre as cadeiras, né, para os alunos, e a gente pede que não seja mudada a posição da cadeira. Quando você entrar na sala, você ocupe seu lugar e que você não mude a posição, porque a gente já sabe que tem que ter pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância, não é? Então, se você mudar, você pode ficar muito próximo de outra pessoa, aumentando o risco de contágio. Então, todas essas medidas elas já estão descritas no nosso plano de ação, estão sendo implementadas na instituição para um retorno seguro das atividades presenciais quando for o momento. Muito se pergunta também a respeito das vacinas, né? A gente sabe que, infelizmente, as vacinas elas não estão disponíveis no nosso país para toda a população, não é? Infelizmente. As vacinas que nós usamos no nosso país, elas não são todas produzidas aqui. O Brasil ele não é autossuficiente na produção de vacinas. Então, não, tem essa situação da produção que ela não é suficiente e também a condição do armazenamento das vacinas. Como vocês podem ver nesse quadrinho, nós estamos usando no nosso país duas vacinas, que é a de Oxford, AstraZeneca, que é a que está sendo produzida pela Fiocruz agora, né? Já começou a ser produzida agora há pouco tempo. E nós temos a Coronavac, que está sendo produzida no Butantan já há mais tempo e que também tem sido feito compras da China e da Índia dessa vacina. Então, essas duas vacinas, elas foram escolhidas para o nosso país porque as condições de armazenamento dela, elas são possíveis na nossa situação. As outras vacinas, por exemplo, como vocês podem ver, da Moderna, da Pfizer, a temperatura de armazenamento são temperaturas muito baixas. Então, o nosso país ele não tem estrutura ainda para armazenar essas vacinas em todas as cidades. A gente sabe da dificuldade que não é? As cidades menores não têm a refrigeração adequada, às vezes falta energia, a vacina poderia estragar. Então, as duas vacinas que são utilizadas no nosso país, elas são vacinas seguras, elas foram testadas em seres humanos e elas são as vacinas que são possíveis de serem utilizadas pelas condições físicas que nós temos de armazená-las. Só que o nosso país ele não é autossuficiente na produção que possa dizer que todos nós possamos ser vacinados ao mesmo tempo, né, em um tempo menor. Então, devido a isso, foi escolhido um grupo de risco, que é o grupo que vai ser vacinado primeiramente, que são as pessoas com mais de 65 anos, pessoas diabéticas, pessoas portadoras de problemas cardíacos, né, insuficiência renal, cânceres. Eles viram que essas pessoas elas têm um risco maior de adoecimento, na verdade, e frente a esse adoecimento, elas evoluírem com gravidade. Na verdade, elas têm um risco maior de ter a Covid grave. Então, essas pessoas elas estão sendo vacinadas primeiro e as outras pessoas serão vacinadas com o passar do tempo. A gente sabe que a nossa instituição, né, ela tem um número muito grande de servidores e de alunos. E não são só os servidores que muitas vezes eles estão com uma idade mais avançada, pertencente ao grupo de risco. Nós também temos muitos alunos que são, principalmente os que estudam no período da noite, que já têm alguma doença associada, que também são do grupo de risco. Então, o ensino remoto, ele é ainda a forma que se tem de proteger essas pessoas. E a gente sabe que hoje não existe os grupos de risco, existe, mas todas as pessoas estão sujeitas a pegar a Covid-19, e o que a gente tem visto nas pesquisas e nas notícias é que hoje, grande parte das pessoas que estão internadas nas UTIs são pessoas jovens, pessoas com menos de 40 anos,
pessoas que muitas vezes têm um sobrepeso, né, que tem uma obesidade, mas que não tem pressão alta, não tem diabetes. Então, essas pessoas também estão adoecendo de forma grave, e essas pessoas, muitas vezes, elas ainda não foram contempladas com a vacina, porque não estão no grupo de risco. Então, assim, não é só o grupo de risco que preocupa a instituição, são todos os alunos e todos os servidores, não é? Então, o ensino remoto foi a forma que a instituição encontrou de, no momento, preservar a vida dos servidores e dos alunos, enquanto a vacina ela ainda não está mais amplamente distribuída para todas as faixas etárias da população. O nosso atendimento médico no campus Manaus Centro, mesmo com o período do ensino remoto, ele não parou. Nós continuamos fazendo os atendimentos, certo? O e-mail para atendimento é o médico.remoto@ifam.edu.br. Quando vocês quiserem entrar em contato com a gente, precisando de um atendimento médico, de uma orientação médica, vocês podem mandar o e-mail. Por favor, coloquem o nome completo e o telefone, porque muitas vezes a gente precisa ligar para tomar uma informação, não é? Ter algum detalhe maior. Então, eu gostaria que assim, vocês fiquem à vontade para usar o nosso e-mail, mandar mensagem quando vocês precisarem, e nós estamos aptos para orientá-los no que for necessário. Durante as aulas presenciais, assim que forem retornadas essas atividades, o gabinete médico ele funciona de 7 da manhã às 9 da noite, de forma ininterrupta, não tem intervalo. Sempre tem algum profissional lá que vai poder dar uma orientação, um esclarecimento para você, tá? E aqui eu coloco também o nosso telefone, 36216763. Nós estamos localizados bem próximos à cantina. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui para todos os discentes, né, os tais, os servidores de forma geral, dizer que todos são muito bem-vindos e que nós estamos aqui para contribuir e para ajudar no que for necessário, tanto no ensino remoto quanto quando nós retornarmos às atividades presenciais. O gabinete médico ele está sempre aberto para atender no que for necessário, às vezes não é nem um atendimento de uma consulta, mas é uma orientação. Então, nós estamos lá para o que vocês precisarem. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, doutora Alice Carvalho, muito obrigada pela participação, por toda a informação que a senhora trouxe, informação preciosa que garante a vida, que garante a nossa existência nesse plano. Nós temos duas questões, doutora Alice, a senhora poderia responder agora para a gente? Posso sim. Então, vamos lá aqui. Nós temos duas questões, uma da Renata Vitória. Ela pergunta assim: há alguma posição dos órgãos de saúde do estado do Amazonas para a vacinação dos menores de idade? Você gostaria de responder essa? Ou eu passo logo para outra? Você que diz. Não posso responder essa. Tá, por favor. Olha, no momento não tem nenhuma posição para vacinação de menores de idade. Por quê? Porque as vacinas elas foram testadas em sua maioria nas pessoas maiores de 18 anos. Então ainda não há programação para vacinação das pessoas menores de 18 anos. Os professores, né, os profissionais da educação, eles estão contemplados no Programa Nacional lá de Imunização lá do Ministério do Governo Federal. Porém, a lista das comorbidades, a gente ainda está nas comorbidades, não é? Ainda estão nas pessoas com comorbidades. Eles estão vacinando essa semana de 18 a 39 anos aqui na nossa cidade com comorbidades. Então, ainda não chegou a faixa etária, por exemplo, dos professores, não é? E para menores de idade ainda não tem previsão, justamente porque as vacinas elas foram testadas em maiores de idade e adultos. Sim, verdade. Que chegue logo, né, para a nossa categoria, os professores, nossos técnicos. Bem, a segunda perguntinha é do Breno Castelo. Em relação ao anticorpo, né? Quem tem mais eficácia contra a Covid-19? Já tem informações mais concretas? Olha só, a respeito dos anticorpos, o que acontece? Geralmente, a pessoa, quando ela tem infecção da Covid-19, quanto mais grave a infecção, teoricamente, mais anticorpos ela produz.
Porém, esses anticorpos, né, esses que são produzidos decorrente da infecção pelo coronavírus, eles vão decaindo ao longo do tempo, né? Tanto que tem pessoas que dosam no começo, aí está bem alto, quando vai dosar 3, 4, 6 meses depois, às vezes está indetectado, às vezes está em título muito baixo. E, assim, o nosso organismo ele não tem só essa via de defesa, essa que é medida através dos anticorpos. Então, não é indicado, por exemplo, a pessoa se vacinar e dosar os anticorpos para ver se já tem anticorpos contra a Covid, não é? Porque não existe só essa via da imunidade que é dosada através do IgM e do IgG. Então, a maioria das pessoas que elas são vacinadas, elas vão produzir alguma imunidade, não é? Então, assim, o que eu oriento é que seja feita a vacinação de acordo com a sua faixa etária. Chegou a sua faixa etária, você faça a sua vacinação, certo? Se você tiver tido coronavírus, em geral tem que esperar um mês para ser vacinado, certo? Esperar um mês depois que ficou bem da doença para poder tomar vacina, primeira dose, não é? E outra coisa importante é que nós estamos agora também começando a fazer a vacina da gripe, né? Do H1N1. E uma coisa importante também é que a vacina da Covid, ela não pode ser dada no mesmo momento que a vacina da gripe. A orientação do Ministério é que você tomou a vacina da Covid, você tem que esperar pelo menos 14 dias para tomar a vacina da gripe. Então, como a gente está vendo essa situação de marcar, a pessoa tem uma previsão de, por exemplo, 28 dias para fazer a segunda dose da vacina Coronavac. Às vezes, a própria ciência está antecipando 3, 4, 5 dias. Então, o que é o ideal? É você primeiro priorizar a vacina da Covid. Depois que você tomar as 2 doses da vacina da Covid, você espera 14 dias para poder tomar da gripe. Esse é o ideal, no caso da Coronavac, né? Já a da AstraZeneca, com o intervalo entre uma dose e outra é de 3 meses, você pode tomar a primeira dose da AstraZeneca, esperar 14 dias, tomar da gripe e vai esperar mais 2, 3 meses para tomar a segunda dose da AstraZeneca, né? Então, a da AstraZeneca, como o intervalo é grande, é mais tranquilo, mas a da Coronavac, em geral, como é de 14 a 28 dias, é melhor você primeiro se imunizar do coronavírus e depois você tomar a vacina da gripe. Obrigada, doutora Alice. Muito importante todas essas sinalizações, assim, bem claras, né, para a nossa comunidade. Eu queria solicitar que a senhora proferisse as suas últimas palavras da nossa live, porque nós não temos mais perguntas tão objetivas em relação ao tema. Penso que por sua grande assim, fala, né, explicativa, e eu também compreendo, né, vejo que os alunos devem estar mais do que informados, né, mas informação nunca é demais, sobre tudo que está acontecendo há mais de um ano, né, no nosso planeta, né, todo o nosso sistema, né, abalado por tantas questões. E a senhora poderia, então, finalizar nesse momento com as suas últimas palavras de nossa live? Obrigada, professora Elisiane. Eu agradeço o convite da instituição para a gente estar falando um pouquinho aqui de Covid-19 nesse um ano, né? A mensagem que eu deixo para os alunos e servidores é que a instituição, ela, no momento, está se programando, né, para o retorno das atividades presenciais. A gente tem um plano de ação, muitas ações já foram tomadas, não é? E o retorno das atividades ele se dará no momento adequado, com todas as medidas necessárias de saúde e segurança, certo? E assim, o apelo maior que a gente faz a todas as pessoas de forma geral é que, apesar de a doença ter realmente diminuído significativamente no nosso estado, ela não sumiu, ela não desapareceu. Ainda existem pessoas todo dia morrendo de coronavírus na nossa cidade, em torno de 10, 15 pessoas, bem menos do que estava morrendo em janeiro, que morriam em torno de 100 pessoas, é verdade. Mas a doença ela continua aí, os hospitais eles continuam com pessoas internadas por Covid-19, a capacidade de ocupação de UTI ainda está em torno de 70%, que ainda é alto. Então, a gente pede que as pessoas tenham os cuidados necessários, não é? Se puder ficar em casa, né? Tentar evitar sair, por exemplo, para passeios, né? Reuniões, esse tipo de coisa, não é o momento de aglomerar.
Você tem que sair, às vezes, para trabalhar, é verdade, você tem que sair para fazer um curso, um treinamento, sair para ir ao supermercado, uma farmácia, mas evitar reuniões, evitar locais com muitas pessoas, usar a máscara o tempo inteiro, higienizar as mãos várias vezes durante o dia, não é? E quando nós retornarmos às atividades presenciais, manter esses mesmos cuidados dentro da instituição. Por quê? Porque por se tratar de um ambiente mais fechado, as salas de aula, né, o risco de contágio ele também é um pouco maior. Então, se nós tomarmos as medidas necessárias, o risco de acontecer contágio ele cai bastante. Então, o que eu peço a todos realmente é que se cuidem, né? Cuidem das suas famílias, conscientizem a todos que a pandemia ela reduziu, mas ela não acabou. Né? Então, e gostaria também de dar as boas-vindas, né, a todos os alunos, os antigos e os que estão chegando agora, que a nossa instituição está muito feliz em recebê-los e desejo a todos muito sucesso.